Fala aí, galera. Boa noite, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, o horário que você separou para estudar aí. Também trabalhando nessa plataforma online. Então a plataforma online traz essas facilidades para você poder acessar o seu material, enfim, e estudar aí quando for mais conveniente para você, seja no ônibus, ou enfim, em casa, ou na academia, enfim, você tem essa tranquilidade aí. Professor Rodrigo Bernardo, estamos trabalhando aqui uma matéria que é bem específica para o concurso do IASES, Agente Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, que nós temos prova marcada aí para o dia 19 de março. Enfim, o edital, a parte específica do edital, nós temos 30 questões. Dessas 30 questões, você tem que fazer no mínimo 18, ok? Enfim, e a gente está trabalhando com essa parte específica. E dentro desse portfólio que vai ser cobrado pela banca, tem a parte de justiça restaurativa e comunicação não violenta, que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês de forma bem tranquila, de forma bem rápida. Opinião do professor Rodrigo para essa prova do IASES. Então vamos lá. A parte específica nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, são mais de 200 artigos. Nós temos o SINASE, que são 98 artigos. Nós temos o CONANDA. Nós temos a parte constitucional, nós temos a parte da 046, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo, que fala sobre a questão disciplinar e pega essa pegada um pouquinho de direito administrativo ali dentro. Nós temos a parte de direitos fundamentais e a parte de constitucional, que vai um pouquinho além, organização do Estado, enfim, segurança pública, a parte de família, criança e adolescente. Então o edital está gigante, matéria para muita matéria. Então olha só, é lógico que isso é um exercício de adivinhação que eu estou falando para o nosso aluno aqui do Terra. Então assim, é lógico que você deve esgotar todo o edital. Mas como a gente está numa reta final aqui, você já tem prova marcada, eu preparei o material de justiça restaurativa e de comunicação não violenta, um material bem tranquilo, bem simples, bem acessível. E como que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou fazer a leitura do slide e vou fazer as explicações que forem necessárias, ok? Como a gente sempre faz aqui nas aulas do Terra, o meu material, então se o meu material, o slide, tem alguma coisa grifada, ou tem alguma coisa puxado em vermelho, você sabe que você deve levar a sua atenção com um pouco mais de especialidade. Enfim, que aquilo ali pode ser cobrado em alguma questão aí aleatória para chamar a sua atenção para aquele ponto específico. Então eu vou explicar para vocês o que é justiça restaurativa, vou explicar a origem da justiça restaurativa, vou explicar o abolicionismo, o minimalismo, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a justiça restaurativa no mundo, vamos falar um pouquinho sobre a justiça restaurativa no Brasil e passamos a régua, tá? Lembrando aí que o exercício de adivinhação, mas a minha aposta, e se são 30 questões, virá uma ou duas no máximo sobre justiça restaurativa. Então, se eu estivesse estudando para esse concurso, e eu estou aqui orientando vocês, eu focaria no Estatuto da Criança e do Adolescente, aquela parte de direitos, enfim, de medidas socioeducativas, no SINASE, no CONANDA, basta você saber ali o que é direito constitucional. O direito constitucional, artigo 5º, tem que estar na ponta da língua, entendeu? Tem que estar decorado mesmo, entendeu? E a outra parte constitucional, organização do Estado, dá uma lida, e parte de segurança pública, é muito importante, tá? A parte de segurança pública, enfim, pegar uma apanhada geral aí e a lei específica do cargo. A lei específica do cargo, que é uma lei pequena, ok? Virá aí, você pode ter certeza, umas 2 ou 3 questões, que é 10% da sua prova específica. Mas vamos lá, sem mais delongas, que é um jargão que eu sempre usei lá na academia de Polícia Penal aqui do Estado do Espírito Santo, a antiga escola penitenciária, quando diretor e quando professor. Sem mais delongas, vamos aí a vaca fria, vamos aí a nossa justiça restaurativa. Então, tá um conceito aí, vou fazer a leitura para vocês e a gente segue aí com as explicações que se fazem necessárias. Então, justiça restaurativa. Justiça restaurativa é uma técnica de solução de conflitos e violência que se orienta pela criatividade e sensibilidade a partir da escuta dos ofensores e das vítimas.
Esse é um conceito institucional adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, ok? Então aqui é muito importante que você tenha aí linkado que esse é um conceito que é trazido pelo nosso CNJ, ok? Então já fica essa consideração para você se situar aí, ok? Então vamos lá. A sua prática apresenta iniciativas cada vez mais diversificadas e já apresentou muitos resultados positivos. Nesse estudo, verificamos como este conceito dá um novo direcionamento à maneira de compreender, viver e aplicar o direito penal. Então vamos lá. Só para trazer essa ideia de justiça restaurativa para vocês. Via de regra, nos primórdios, lá atrás, quando duas pessoas entravam em conflito, e isso poderia ser um conflito civil, ou um conflito penal, enfim, duas pessoas entravam em conflito por qualquer tipo de discussão ou qualquer tipo de problema, essas pessoas se resolviam. Então, quando as pessoas se resolviam, a vítima que estava ali, que sofreu uma lesão, que sofreu uma ameaça, enfim, ela buscava a justiça, ela fazia a justiça com a sua própria vontade. Porque naquela época, nos primórdios lá atrás, a gente não tinha a ideia de legalidade que a gente tem posta hoje, a gente não tinha a ideia de justiça que a gente tem hoje. Então, naquela época, a vítima tinha um poder, tinha um papel importantíssimo nessa relação de conflito, ok? Para que vocês entendam isso. E Jean-Jacques Rousseau traçou muito bem isso no contrato social, quando o homem sai do seu estado de natureza, quando o homem evolui e passa a criar um ente ficto, que é o Estado que a gente tem hoje, e deposita a sua confiança no Estado, para que o Estado faça a justiça, para que o Estado ele resolva os conflitos, a vítima é meio que deixado de lado. Por quê? Porque o Estado, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui da parte penal. O Estado que define quais são os tipos penais, por exemplo, homicídio, atentado violento ao pudor, danos contra o patrimônio, e o Estado se coloca numa posição de fazer justiça. Ele tira das mãos do indivíduo esse papel de fazer justiça, ok? Então a vítima é deixado de lado. E agora, de forma contemporânea, a vítima tem voltado para essa parcela, para essa discussão dos conflitos em si. Então a vítima tem sido ouvida, a vítima volta a ter um papel de protagonismo nessa relação conflituosa. Porque quando o Estado impõe uma pena e essa pessoa, por exemplo, paga uma indenização, ou essa pessoa cumpre uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, a vítima fica de lado, ok? Então, assim, isso tem mudado. A partir da Lei 9.099 para cá e algumas outras institucionalizações que foram realizadas, e o papel do judiciário, ok? Trazendo a vítima de volta e ouvindo a vítima, é o que a gente está vendo no conceito aqui. O nosso conceito, por exemplo, fala aqui, ó, a partir da escuta dos ofensores e das vítimas. Então a ideia da justiça restaurativa é que seja um processo negocial entre a pessoa que foi violada no seu direito e o agressor, ok? Essa é a ideia geral de justiça restaurativa. Vamos seguindo aí no nosso portfólio. Vamos para frente aqui. Então, professor Damásio Evangelista de Jesus, Damásio Jesus, por sua vez, explica que na seara criminal, a justiça restaurativa é um processo colaborativo em que as partes, agressor e vítima, afetadas mais diretamente por um crime, determinam a melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão. Então é aquilo que eu acabei de pontuar para vocês. Essa é a ideia que você vai levar para a sua prova, e eu sempre tenho falado nas nossas aulas aqui, seja online ou seja presencial, você tem que raciocinar o direito. Então, não basta você conhecer o conceito, mas tem que saber aplicar esse conceito na solução de questões, ok? Então, tá aí o conceito de justiça restaurativa trazido pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, de forma institucional, e o professor saudoso aqui, Damásio Evangelista de Jesus, ok? Trazendo essa ideia das figuras que envolvem a vítima, o agressor e a colaboração, a transação ali para dirimir esse conflito, ok? Vamos avançando. Então, essas definições acima, portanto, verifica-se que a denominação restaurativa, vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui o nosso
nosso marca-texto. Enfim, estou tendo uma certa dificuldade aqui com o equipamento para poder botar a nossa... Enfim, para fazer algumas considerações, mas vamos lá. Denominação restaurativa confere ao tema a aplicação de justiça à ideia de recuperar, de colocar em melhor estado. Então, restaurar é colocar em melhor estado. Porque olha só, talvez pensem aí, por exemplo, se você teve um dano no seu patrimônio, num veículo seu, por exemplo, e essa pessoa seja condenado a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direito em função desse dano que ele causou no seu veículo, ok? Um dano doloso, né? Que o dano culposo não configura aí ilícito penal. Enfim, mas a pessoa cometeu um dano no seu veículo de forma proposital, querendo causar esse dano, então configurou o fato típico, e o Estado vai e aplica ali uma indenização ou aplica ali uma pena privativa qualquer que seja, e você fica de fora. Então, a ideia aqui da justiça restaurativa é recuperar, é colocar em melhor estado aquela pessoa que também teve o seu direito violado, ok? Não só a pessoa que teve o direito violado, mas o violador também, através de um processo colaborativo, dele entender que ele causou prejuízo a outra pessoa, dele entender que esse processo que ele fez é contra as regras de convívio social, enfim. E no final da ideia aqui da justiça restaurativa é que todos saiam de forma melhor desse conflito, ok? Essa é a ideia. E segundo essa teoria, isto apenas é possível por intermédio de um processo colaborativo. Então as pessoas vão colaborar, autor e réu. Colaborativo entre os protagonistas da relação processual, qual seja a vítima e o causador do delito, né, ou o causador do dano, enfim. Vale dizer, a condução por um mediador ou um juiz e o diálogo entre o transgressor da lei e a vítima que foi atingida pelo fato ilícito. Perceberam aí que tem a mesma figura do processo, que é um juiz equidistante das partes, um juiz, ou pode ser aí um mediador que vai mediar o conflito entre essas duas pessoas, e uma vítima e um agressor, ok? Um processo negocial. Essa que é a ideia de justiça restaurativa. Vamos avançando aí que tem material pra caramba. No dizer sempre expressivo de Marcelo Gonçalves, vamos lá a essa doutrina, abre aspas. A justiça restaurativa não é criação da modernidade ou pós-modernidade. Quer dizer, isso não é uma coisa nova, ok? A gente vai estudar aqui, nós estamos dando a origem da ideia da justiça restaurativa, tribos indígenas. É lógico que a doutrina aí às vezes diverge com relação de um doutrinador ou outro. Agora, tem notícia de tribos indígenas, norte-americanas, enfim, até brasileiras que praticam nas suas relações sociais uma espécie de... É lógico que não é justiça restaurativa, gente, do jeito que a gente concebe hoje, do jeito que a gente vê hoje, mas uma certa forma de colaboração entre a vítima e o agressor para se chegar a um propósito de restauração melhor, ok? Então vamos lá. Já que a restauração é um processo existente nas mais antigas sociedades e ainda vigente em diversos sistemas sociais e comunitários. Na modernidade, o Estado, dentro da estrutura atual, foi concebido deitando suas raízes em Hobbes, Rousseau e Locke, quer dizer, essa ideia que eu acabei de falar com vocês do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, que traz essa ideia do homem sair do estado de natureza e passar a viver de acordo com regras sociais, aí assim, de forma bem tranquila, de forma bem rápida, para você entender a ideia. Surge aí o Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que edita suas leis e vive de acordo com elas. Então aí a gente entra na era da legalidade, então você tem uma lei ali que regulamenta as relações sociais, ok? E tendo um conflito, que é uma lide, que Carnelucci falava que a lide é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, discutida ou insatisfeita. Então existe ali duas pessoas em pendenga, existe duas pessoas em briga e uma solução tem que ser tomada. Então o Estado, nessa concepção de Hobbes, Rousseau, traz para ele a responsabilidade de poder botar o pingo nos is aí, ok? Vamos lá. E a concentração da resolução de conflitos com a razão iluminista. O iluminismo, qual a ideia de iluminismo? Bem tranquilo também. Costumo falar isso muito em sala de aula. O iluminismo trouxe a ideia de razão sobre todas as ciências. Então, se você assiste lá os vikings, a mitologia nórdica lá, Thor, o deus do trovão. Então, quando vem o iluminismo, peraí, pô, você conhece o Thor, você já viu o Thor?
O iluminismo busca uma explicação científica para o que é um trovão, por exemplo. Então aí você desmistifica a ideia que Thor está com raiva e os trovões estão acontecendo em função disso. O iluminismo ele joga a razão sobre todas as ciências. Criminologia, por exemplo, que eu sou professor de criminologia também, antes dessa ideia, dessa entrada do iluminismo, você tinha a demologia, que era o quê? Os demônios eram categorizados e os crimes aconteciam por causa de demônios que possuíam as pessoas. Oh, meu Deus! Então, assim, não entrando nessa seara de religião, enfim, mas é necessária uma explicação científica para o fato crime, ok? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Sepultou qualquer forma de resolução de litígio por método não científico. Então, o iluminismo traz a noção de razão para a ciência. Então, se você tem um processo negocial entre esses três autores, um mediador, um juiz, uma vítima e um agressor, então dali tem que sair alguma coisa, algum método científico para a solução desse conflito. Vamos avançando. É preciso insistir também no fato de que, historicamente, tivemos grande contribuição da vitimologia. Falei sobre a vítima aqui já na minha fala inicial, que avançou seus estudos do direito penal não só sobre o réu, mas também sobre a vítima do delito, e do abolicionismo, e do minimalismo. Fiquem tranquilos, nós vamos tá no seu material, todos esses conceitos a gente vai passar de forma bem rápida para você conseguir resolver as questões de prova que venham no IASES aí, que contribuíram notadamente com as suas ideias de substituição do modelo estritamente punitivo para novos modelos alternativos de solução de conflito. Então, olha só, já introduzindo aqui, e nós veremos isso nos slides que virão. A ideia de modelo retributivo do Estado, inclusive que hoje é o que impera na maioria, que é o sistema penal, funciona assim: cometeu um delito, ok, o Estado vai atrás de autoria e materialidade desse delito, ok? Autoria, quem praticou o fato, materialidade, qual o fato que foi praticado, e a essa pessoa vai ser implementada uma pena, via de regra, uma pena restritiva de direito. E essa pena restritiva de direito leva as pessoas para o meu trabalho. Por exemplo, todo mundo sabe aí que eu sou policial penal há mais de 27 anos, enfim, 17 dos quais como diretor de unidade, e essa solução de conflito apresentada pelo Estado está aí há centenas de anos. Então a pessoa comete um crime, o Estado julga através de autoria e materialidade, aplica o princípio da legalidade, que foi um avanço gigantesco para a defesa de direitos humanos, direitos fundamentais, aplicou ali o princípio da legalidade, a pessoa foi condenada, verificou a autoria e materialidade, transitou em julgado, a pessoa é apresentada num presídio para cumprir a pena e voltar de forma melhor. Essa é a ideia do sistema retributivo, ok? Essa é a ideia do sistema de solução de conflitos. Então a gente vê aqui, e os objetos de estudo da criminologia, por exemplo, a vítima, o criminoso, o crime e o controle social. Então, vê que a vítima está incluída nesse contexto. Qual o interesse da vítima, em que a vítima contribuiu para a realização do delito, a vítima contribuiu ou não para a realização do delito, é uma vítima nata, o que a vítima pensa a respeito do delito, sobre a composição civil, sobre uma forma negocial, ok? Essa é a ideia que a gente está trazendo com relação à origem. E tem um conceito aqui muito importante também sobre o abolicionismo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos avançando. É bem verdade, então, que na história ideias como acima referidos tornaram capaz o estudo de novas soluções possíveis para a situação precária que abominava o antigo direito penal. Até então, paralisado com a adoção de práticas criminalistas consideradas tradicionais, que é a que eu acabei de descrever para vocês. Então a ideia aqui, qual que é a ideia? A ideia praticou, violou um direito, né? Praticou um delito, criou prejuízo, causou dano a uma pessoa, ok, entra o Estado vai dirimir ali o conflito entre essas duas pessoas, se houver autoria e materialidade, a pessoa vai ser entregue ao sistema penitenciário, ok? Essa que é a ideia do sistema tradicional de solução. Quando vocês lerem isso no nosso material, é isso que o sistema tradicional está falando. Entre suas práticas mais comuns, o direito penal tradicional se alicerça na pena privativa de liberdade. Acabei de explicar, já está explicado, já está na sua mente aí. Então, antes e isso não é de muito, muito antigo não, tá, gente? Assim,
Se você pegar o Código de 1940, se você pegar as reformas que entraram, por exemplo, há menos de 10 anos atrás, trazendo as medidas alternativas à pena privativa de liberdade, o juiz só tinha a solução de aplicar a pena privativa de liberdade. Então, o cara é louco, pena privativa de liberdade. O cara bateu na mulher, pena privativa de liberdade. Ah, o cara está devendo pensão alimentícia, pena privativa de liberdade. Então, assim, a pena privativa de liberdade se colocava como solução para tudo. E isso que criou um sério problema social. Inchou as unidades prisionais, e o sistema socioeducativo também passou por esse processo, e não tem solução, é um problema que você não tem solução, ok? Porque a vaga de presídio é caro, a manutenção do preso é caro, o princípio da individualização da pena não se efetiva, ok? O STF, por exemplo, tem um julgado do ministro Ricardo Lewandowski reconhecendo o estado de inconstitucionalidade do sistema penitenciário brasileiro em função das violações dos direitos fundamentais das pessoas. Enfim, é um contexto de caos. E nesse contexto de caos, a justiça restaurativa se apresenta como um bom soldado de reserva, como uma boa opção para resolver determinados conflitos, ok? Vamos avançando aí. No mesmo ensaio, porém, devemos nos limitar a dizer simplesmente que a solução da justiça criminal, ao longo dos séculos, correspondeu basicamente à substituição da justiça privada pela justiça pública. E hoje se enfrenta o crescimento crítico e o encarceramento como forma de punição. Então, essa é a ideia que eu já contei. Você tinha uma justiça privada, o que é justiça privada, professor? Eu fui violado no meu direito, então eu exercia o poder sobre a pessoa que me violou para fazer justiça, ok? Lembra aquela questão do talhão, olho por olho, dente por dente? Então era essa época que a justiça era privada, então as pessoas se resolviam, porque o Estado não tinha essa situação de se colocar como dono, né, da lide, enfim, como responsável por fazer a paz social. E depois a gente vem para a justiça pública. Quando vem para a justiça pública, o Estado chama para si a obrigação de dizer o direito, a vítima é deixada de lado. Merece destaque neste aspecto a obra de Vigiar e Punir, de Michel Foucault, é um clássico, não precisa de parar para ler agora, é uma obra muito complexa, mas eu trouxe a ideia aqui que tem essa ideia de justiça restaurativa para vocês, que é um marco científico no que tange a maneira de pensar o direito penal no mundo ocidental. Prestem atenção. Atualmente, inclusive, nela, o autor defende a ideia de que a punição e a vingança são poderes destinados a educar cidadãos com vistas a obter a contenção da criminalidade e o cumprimento das normas e leis, com consonância com a vontade daquele que detém o poder. Em linhas gerais, conclui que, para o Estado, é mais rentável e eficaz vigiar e punir do que trabalhar os verdadeiros problemas erigidos dos fatos jurídicos criminais. Então, vamos lá. Vamos traduzir isso aqui para vocês. Então, o que Foucault fala? Existem micro-relações de poderes nas nossas relações, ok? Na nossa convivência social. E o Estado, ele gere a nossa convivência social. E para o Estado, é mais fácil vigiar e punir. Vigiar e punir como? A polícia na rua vigiando as relações sociais e punir quando for necessário dentro do estabelecimento penal através do que Betan chamava lá do sistema panótipo. Então, o cara cometeu o delito, a polícia pegou o cara, a justiça julgou, ele vem cumprir uma pena para voltar melhor condicionado. Então essa relação é uma relação que não enfrenta verdadeiramente o problema. Por quê? Se as pessoas estão cometendo assaltos, se as pessoas estão fazendo tráfico de drogas, a ideia é que se busque o porquê as pessoas violam o ordenamento jurídico, entendeu? E envolver os violadores e envolver as vítimas nesse processo negocial. Ok, gente? Vamos lá. Eu não tô firmando aqui um posicionamento para vocês, eu tô doutrinando vocês com relação ao que é justiça restaurativa, ok? Com relação ao que você precisa de entender para resolver as suas questões de prova. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, a ideia de Foucault
é justamente essa, que o Estado entende que é melhor vigiar e punir, é mais barato até vigiar e punir, do que enfrentar realmente os problemas sociais, a desigualdade, a falta de condições, enfim, a falta de segurança pública, a falta de saúde pública, a falta de oportunidade que as pessoas passam por isso, em especial as que têm menor amparo financeiro, enfim, é uma desigualdade social, ok? Então vamos avançando. Portanto, historicamente, esse instituto deve ser considerado relevante e presente, onde realmente promoveu mudanças e reviu conceitos, acrescentando objetivamente sua contribuição ao surgimento de um novo foco dentro do direito penal. Então hoje, gente, a justiça restaurativa no Brasil, por exemplo, igual a gente vai ver aqui nos slides que se seguem, é uma realidade. Então hoje o juiz não tem só a opção de pena privativa de liberdade, muito embora ainda 70, 80, talvez até mais por cento dessa relação seja resolvida através da pena privativa de liberdade, desses conflitos, ok? Mas aí já fica aí a existência da justiça restaurativa e a possibilidade de solucionar os conflitos de forma diferente, ok? Ou seja, deve-se verificar que a legislação local, ao invés de se orientar pela retribuição do mal pelo mal, a retribuição do mal pelo mal é a pena privativa de liberdade. Você causou um mal à pessoa, causou, o Estado vai causar um mal para você, qual seja, pena privativa de liberdade. Tenha se tornado mais preocupada com a questão do ânimo humano, em vista de resolução do conflito de forma mais eficaz e útil a todos os protagonistas do sistema jurídico. Quando a gente fala protagonista, já está naquele conceito que a gente ouviu. Se vier perguntando isso na sua prova, você sabe que é o juiz ou o negociador, a vítima enfim, o agressor ali, né? De vermelho, hein? E isso se faz ao conceder voz e vez aos indivíduos diretamente afetados pelo fato criminoso, através do diálogo revelador de seus anseios. Perceba que não está ouvindo só a vítima e nem só o agressor, ok? Está ouvindo todos os envolvidos ali. E não mais o submeter a uma justiça absoluta e simplesmente retributiva, de ações e efeitos humanos muito limitados diante das reais expectativas dos envolvidos no conflito. Então, essa parte da justiça absoluta e simples é a justiça que a gente tem hoje, que a porcentagem é muito grande da solução dos conflitos através da imposição de pena privativa de liberdade. Fechou? Tranquilo? Fácil, né? Então, vamos lá. Origem ainda. A seguir, verificamos como o abolicionismo, ok? E o minimalismo influíram na admissão da justiça restaurativa no Brasil. Bom é dizer que estes dois sistemas são identificados como opostos ao sistema penal retributivo. A gente vai ver por que aqui. Porque, por exemplo, o abolicionismo, a gente vai ver nos próximos slides, ele prega a não existência mais do sistema penitenciário e a não existência do direito penal. Quer dizer, eles são contrários ao sistema que a gente tem hoje. Eles colaboram, eles trouxeram a justiça restaurativa, mas eles são antagônicos. O modelo restaurativo, por outro lado, não é contrário. Então, inadequado seria esquecer que aquele modelo apenas contribui para o seu desenvolvimento. Então, a ideia central desse slide, o abolicionismo e o minimalismo contribuíram para a existência e para o crescimento da justiça restaurativa que a gente tem hoje. Ok? Vamos lá. Então, vencemos a origem da justiça restaurativa e você já viu coisa pra caramba, você já viu bastante informação que pode estar contida na sua prova. Tente raciocinar o que a gente falou aqui nesses minutos iniciais, que vão te ajudar a solucionar a questão de prova, tá? Quem passa em concurso é quem resolve mais questões de prova. Então, se você raciocina, são 5 assertivos, você consegue eliminar 3, você já aumentou a sua chance de aprovação aí, de acertar essa questão em 50%. Então, raciocine as ideias que a gente está trazendo para vocês. Ponto 2, abolicionismo. Fazer a leitura e vou fazendo a explicação de acordo com o nosso acordo aqui que a gente fez. Vou fazer a leitura, se for necessário eu paro e faço aqui as nossas considerações. Consoante Zaffaroni, então é Eugênio Raul Zaffaroni aqui, o doutrinador aqui, bastante conhecido, sul-americano e tal. O que ele fala aqui? O abolicionismo atual constitui um movimento que nos últimos anos produziu uma literatura considerável, sobretudo entre os autores do norte da Europa, principalmente escandinavos e holandeses.
Informação importante. Ok? Seus mais notórios representantes. Uma das características mais comuns entre seus líderes é a de haverem levado adiante movimentos ou organismos com participação de técnicos, presta atenção, técnicos, presos, liberados, familiares e simpatizantes. Então, o abolicionismo envolveu as pessoas que estão lá no cárcere. O preso, o cara que já saiu da cadeia, simpatizantes, defensoria pública, Ministério Público, magistratura, simpatizantes da causa de defesa de direitos humanos. Então, esse é um movimento que envolveu as pessoas que estão sofrendo ou que estão vendo, estudando o cárcere. Vamos adiante. Isto é, pessoas com alguma experiência prática no campo da marginalização penalizada. O abolicionismo, presta atenção que está grifado, representa a mais original e radical proposta político-criminal. Por quê? Nos últimos anos, a ponto de ter o seu mérito reconhecido até mesmo por seus mais severos críticos. Então, o abolicionismo trouxe uma ideia, assim, abre aspas, diferente, fecha aspas. Que seria o quê? A gente sabe, gente, aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, vou abrir uma aspas aqui, nós tivemos há uns anos atrás, 2 anos atrás, a greve da Polícia Militar. Então, eu lembro que eu estava no estado de Goiás, prestando um concurso no estado de Goiás, quando eu cheguei aqui, a minha esposa, que é policial militar, o meu cunhado, a minha esposa é policial penal, o meu cunhado é policial penal e o meu sogro é policial militar, foram no aeroporto me buscar junto, todo mundo armado, que estava todo mundo com medo da greve da polícia. Então as pessoas estavam matando gente na rua, estava um absurdo, as pessoas invadindo loja, roubando, furtando, enfim. Olha só, aí no Capixaba aqui nós temos essa experiência da exclusão do sistema penal. O abolicionismo, ele prega a exclusão do sistema penal. Então, se você não tem mais presídio, você não tem mais direito penal. Então, essa é uma ideia muito assim, diferente, ok? Mas é um ponto aí que trouxe um prisma, trouxe um olhar diferente para a solução dos conflitos. Porque, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês também. E aqui não interessa as nossas convicções pessoais, tem falado isso muito em sala de aula. A banca quer a informação, a banca não quer saber, a não ser que seja uma prova de redação, enfim, sei lá. A banca não quer a sua opinião. A banca quer o que a literatura fala. Nós estamos falando aqui de Eugênio Raul Zaffaroni. Não é qualquer pessoa. Então, se você está fazendo uma redação e cita o Zaffaroni, você vai tranquilo, você vai de boa, que você está trazendo a ideia do cara. E o cara, qual a ideia que o cara está trazendo? Muito embora o abolicionismo seja alguma coisa muito diferente, e quando vem alguma coisa muito, muito diferente, leva as pessoas a pensar, porque o sistema penal não funciona, ok? O sistema penal não funciona, o sistema penal do jeito que é concebido não recupera, ok? Acabei de falar aqui que, inclusive, o nosso Supremo Tribunal Federal tem decisão falando que o nosso sistema penitenciário brasileiro é inconstitucional, mediante a violação da dignidade da pessoa humana e de direitos fundamentais das pessoas que estão ali custodiadas, ok? Então não soluciona conflito. Vamos adiante. Abolicionismo. É possível inferir, é possível você aprender, é possível você tirar que o abolicionismo seja uma posição utópica, ou seja, fora da realidade, por parte daqueles que o propõem. Entretanto, não se pode deixar de reconhecê-lo como uma proposta verdadeiramente válida, foi o que eu acabei de falar, que influi sobremaneira nos últimos anos no desenvolvimento da política criminal. A política criminal, gente, visa solucionar o problema do crime. A política criminal vê o crime como um valor. Então, política criminal, por exemplo, mais iluminação nas ruas, mais viatura nas ruas, melhores presídios, ok? A polícia interativa, a polícia nas comunidades, são políticas criminais que visam a combater o crime, os efeitos do crime e evitar a reincidência, ok? Partindo do pressuposto de que a ideia principal do abolicionismo, de vermelho, hein, gente? De vermelho para o meu aluno aí. Se caracterizar como um movimento jurídico-social que propõe o fim da pena de prisão. Simples assim, você já sabe o que é abolicionismo. Bem como a extinção do próprio direito penal. Então é o fim da pena de prisão e o fim da extinção do próprio direito penal. Essa que é a ideia do abolicionismo, tá? Verifica-se que os autores abolicionistas contribuíram e contribuem para mobilizar e sensibilizar pessoas e organizações a serem solidárias à liberdade.
Viu lá que a gente viu no slide anterior, que eles envolveram presos, ex-presos, simpatizantes, defensores de direitos humanos e assim sucessivamente, operadores do direito, com essa ideia de que o sistema penitenciário é violador, é violento, é bruto, estigmatiza pessoas, etiqueta pessoas, ok? É a teoria do Lieben Approach aí. Então vamos lá. Dessa maneira, eles evidenciam os verdadeiros e mais reais problemas do direito penal. Vamos avançando, hein? Abolicionismo ainda. De modo geral, mas sob o mesmo enfoque da justiça restaurativa, o abolicionismo parte da retirada da legitimidade do poder essencial punitivo para se fundar em sua incapacidade para resolver satisfatoriamente conflitos penais. Então a ideia é assim, o sistema penitenciário não funciona. Então nós precisamos de ter uma alternativa. A alternativa seria a extinção do direito penal. Tem alguns abolicionistas que falam que se você acabasse com o direito penal, acabasse com a pena privativa de liberdade, a própria sociedade encontraria mecanismos de regulação das relações sociais e nada aconteceria. Bom, isso não é o que a gente viu aqui na experiência capixaba, que eu acabei de contar para vocês. Mas você deve conhecer a teoria e não perder questão de prova. É isso que a gente está falando. Nesta vereda, porém, prevê o movimento abolicionista o desaparecimento do sistema penal e sua substituição por modelos de solução de conflito alternativos, preferencialmente informais. Então, o modelo formal é aquele modelo que o Estado propõe. Então, quando você entra com um processo, quando você entra na justiça, o Estado vai resolver quem está certo ou quem está errado, ok? Então, o sistema formal. O sistema informal é o sistema negocial. Eu sou a vítima, você é o ofensor, ou vice-versa. E a gente vai solucionar o conflito que a gente teve mediante ali uma proposta, ou enfim, uma solução, uma conversa, e assim sucessivamente. Vamos indo. Este movimento, então, investiu em aproximações táticas com o direito civil e suas práticas conciliatórias. Direito civil, gente, bem tranquilo aqui, é diferente. O direito civil no cerne, ele se preocupa com isso aqui, ó. Dinheiro, ok? Indenização, conciliação, pagamento. Você me causou um dano, ok? Então você vai fazer uma recomposição civil desse dano que você me causou. Então mesmo que você tenha me atropelado e eu tenha perdido um membro, você vai fazer a composição civil em dinheiro, ok? Ou em prestação de serviço, alguma coisa, e a gente vai fazer um acordo ali. Então o direito civil se aproxima do direito penal para oferecer formas de solução desse conflito, desse impasse, que não a pena privativa de liberdade. Prosseguindo. Atualmente em vigor, por exemplo, o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais criminais. De fato, ao se buscar a origem do termo abolicionismo, que é o que a gente está estudando agora, na terminologia jurídica encontramos sua raiz sedimentada em William Goldwyn. Fala o seguinte: ao questionar a coerção como método de pacificação social e prevenção de delitos, o que é coerção, gente? É o Estado. Quando o Estado fala assim, matar alguém, pena de 12 a 30, o Estado está coagindo, o Estado está mostrando que você não pode matar ninguém por aí na rua. Quando o Estado fala subtrair coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos, o Estado está falando que é para você respeitar o patrimônio das outras pessoas. Isso é um processo de coerção. E quando você viola essas regras, o Estado como sujeito passivo ali de todo e qualquer crime também, e o Estado te coloca na cadeia, é essa coerção que a gente está tratando aqui. É essa coerção que o abolicionismo visa transformar em um processo negocial, mais próximo do direito civil. Avançando. Para o autor, um dos primeiros expoentes do utilitarismo, o utilitarismo pensa na viabilidade, na tranquilidade, na paz do ser humano, ok? Essa que é a ideia do utilitarismo. Tudo que acontece, tudo que ocorre tem que ser em benefício, em prol do ser humano. A gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente. Que visa o maior bem-estar possível, a melhor saída para a solução dos conflitos, é a que visa o maior bem-estar possível envolvendo a conciliação e a educação. Está aqui, ó. Duas ideias importantes com relação à questão da justiça restaurativa. Conciliação e a educação. Educação daquele cara que transgrediu e causou um dano ou violou um direito de outra pessoa. E a conciliação entre os dois, que aí esse é o processo negocial. Você me causou um dano. Houve uma composição civil que seja, eu estou satisfeito,
você pediu desculpa e tal, enfim, realizou o pagamento ali, que vai me trazer um certo conforto financeiro, e você não vai ser preso e a gente vai resolver o problema com essa conversa aí, ok? Essa é a ideia. Algo muito próximo do que acreditam os abolicionistas contemporâneos, como Luke Usman, que defende a absorção do direito penal pelo direito civil, ok? Fica essa ideia aí para vocês. Vale ressaltar, em derradeiro, por último, né, que o abolicionismo não deve ser traduzido como uma ausência de controle social. O abolicionismo não está falando que não vai haver controle social. Fala que vai haver um controle social informal e que esse controle não vai resultar numa pena privativa de liberdade, no sistema penal do jeito que é concebido hoje. Os alunos já sabem aí, o meu mestrado é em segurança pública, ok? E eu estudei bastante o sistema penitenciário, direitos humanos, durante o meu mestrado. Então, as formas de controle, as formas de vigilância informal são as formas mais eficazes. Por exemplo, você tem uma viatura que faz policiamento no seu bairro. No tempo que essa viatura passa no seu bairro, não acontece crimes. Agora, quando a viatura dobra a esquina, o cara que está pronto ali, ele te assalta. Assalta sua casa, a luz está acesa e tal. E o sistema informal, professor? O sistema informal, por exemplo, é o meu vizinho. O meu vizinho está ali, sabe que eu viajei, eu falei com ele, estou viajando, minha casa está vazia, dá uma olhada para mim, por favor. Então, a escola, são sistemas que vigiam as pessoas, enfim, as redes sociais, então são sistemas informais de controle, ok? É isso que o doutrinador está falando aqui. Vamos adiante. Apenas propõe, e não quer dizer que não vai haver forma de controle, ok? Só para ficar bem claro, mas só que não é a forma de controle como a gente tem concebida hoje, que é o sistema penal e a pena privativa de liberdade como central, como centro. Apenas propõe novas práticas para a solução de conflitos, entre elas, descriminalização legal e judicial, despenalização e a aplicação de modelos conciliatórios, terapêuticos, indenizatórios e pedagógicos. Por exemplo, o que a gente vê no artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas não apresenta no seu preceito secundário a pena privativa de liberdade. Então, ela trata ali o usuário de droga como uma questão terapêutica, enfim, pedagógica, ok? Essa que é a ideia de justiça restaurativa. Portanto, contorna e se afasta do modelo punitivo, atualmente formalizado, e se relaciona de perto com a essência da justiça restaurativa, que de igual forma, hoje se encontra em formação no Brasil. Então, olha só o ponto que a gente está. Falei sobre a origem da justiça restaurativa e agora a gente está falando sobre o abolicionismo. Trouxe o que é a ideia do abolicionismo e aí você consegue entender agora que a ideia do abolicionismo de acabar com o direito penal, acabar com a pena privativa de liberdade, traz no centro da discussão a possibilidade de um controle social via justiça restaurativa. Então a ideia de abolicionismo fortalece a existência da justiça restaurativa. É isso que eu estou falando. Vamos avançando.